Eu quero, nesse grande expediente, dar minha contribuição nessa sessão, senhor presidente. Dado o aproximar do recesso legislativo, daqui a umas 3 semanas nós entraremos em recesso e só começaremos no exercício 2012. Portanto, tem algumas matérias, algumas que já é matéria em tramitação nesta casa, e outras que eu peço providências dos colegas vereadores para que a gente possa, de alguma forma, agilizar, dada a relação dessas matérias com captação de recurso, dada a necessidade de ajustar a administração municipal com os requisitos do governo federal. Primeiro, eu queria saber a quantas anda o projeto de incentivo fiscal, se esse projeto de incentivo fiscal já for enviado para o Executivo. Porque todo mundo sabe que lei de incentivo fiscal, qualquer lei que mexa em matéria tributária, para começar a valer no ano posterior, precisa ser aprovado esse ano. Nós não podemos passar para o próximo período legislativo sob risco dos benefícios trazidos naquela lei só valer a partir de 2013. Então, se nós quisermos que os incentivos que foram estabelecidos e propostos naquela lei para 2012, é preciso que seja aprovado ainda este ano. É importante que seja aprovado ainda este ano, que apesar de algumas promessas de alguns empresários naquele lançamento que foi feito ainda no ano passado, não ter vigorado ainda, não ter vingado ainda na sua totalidade, mas nós sabemos que há interesse de alguns empresários em virem para Moreno, e só vem com incentivos. Então é importante, senhor presidente, é importante, colegas vereadores, que se essa matéria está em casa ainda, ela ser de forma ágil, ser colocada em pauta para que a gente possa, de forma urgente, repassar do Poder Executivo, para que possa ser sancionado pelo prefeito, para poder valer aqueles incentivos, para que a gente possa captar definitivamente algumas empresas. Nós temos tido alguns contatos com alguns empresários, e esses empresários têm dito o interesse de vir para Moreno, mas só na condição de ter incentivo de redução de imposto. Isso é uma realidade que acomete todos os municípios. Nenhum empresário vai para um município sem ter um devido incentivo. Ninguém vai porque é amigo do prefeito ou amigo do vereador, ou porque é bonzinho que queira ajudar a população. Só vem se for vantagens para ele, do ponto de vista, pelo menos, nos tributos. Então é importante que a gente procure agilizar nos trâmites desta casa, de quantas anda o projeto de lei que foi enviado para esta casa de incentivo, senhor secretário. Eu acho que é importante a gente, inclusive, já solicitar do apoio dessa casa, a quantos anda nesse momento, se já foi enviado para o Executivo, se não foi enviado, se é necessário outra votação, para que a gente possa encaminhar de forma urgente, que possa ser sancionado, porque, inclusive, não é apenas a votação da Câmara. Só pode valer a partir do ano que vem, se for sancionado ainda este ano pelo prefeito. Porque o rito final de uma lei é na sanção, não é só na votação e na aprovação da Câmara de Vereadores. Então é importante que a gente investigue isso, para que a gente possa, inclusive, no conjunto dos vereadores, captar determinados empreendimentos para o nosso município. A segunda informação, que também é importante, eu disse aqui várias vezes nessa casa, que nós, quando nós captamos recursos para o plano diretor do município, juntamente com a revisão da lei de uso do solo, nós, quando tivemos contribuindo com o governo do Estado, nós conseguimos recursos para a elaboração do plano de habitação de interesse social. E esse plano de habitação de interesse social foi licitado pela Prefeitura e foi homologada a licitação, inclusive já tendo um vencedor da licitação. Porém,
Porém, o prazo final para a elaboração desse plano é agora em dezembro. Então vejam, o recurso foi captado em 2010, a licitação foi definida no início desse ano, mas, no entanto, não foi iniciado os trabalhos de elaboração do plano de habitação. E o prazo estipulado pelo Ministério das Cidades, para que as cidades apresentem seus planos, para poderem se credenciar a captar recursos para fazer habitação para o município, é agora em dezembro. Então, o que é que a gente percebe? Impossível fazer um plano de habitação em um mês. A gente tem só um mês para acabar o ano. Então, existem duas pendências. Primeiro, a pendência de que um prazo de um mês não dá para fazer plano de habitação. E o que é pior? Para fazer o plano de habitação e captar recursos, eram necessários 2 projetos de lei que nós cobramos ao município. A criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Conselho Gestor desse fundo. Eram 2 projetos que deviam ser enviados nessa casa. Então eu não vim, estamos em época de Natal, já no final de ano, de confraternização, mas com o espírito de contribuir, e todo mundo sabe que é uma área minha de trabalho profissional, quero contribuir na construção para a gente não perder esse recurso. Para fazer o plano de habitação, que nós captamos por R$80 mil para elaborar o plano. Esse plano garante recursos para fazer mais habitação para Moreno. Esse plano garante a inserção do Minha Casa Minha Vida para 2012. Sem o plano de habitação, Moreno não se credencia para mais habitação. Então eu quero aqui formar um pacto, sobretudo com os vereadores e governistas, para que a gente possa, de uma forma ágil e urgente, todos nós que somos cidadãos morenenses, independentemente de que partido nós estejamos e de que nós estamos torcendo para 2012 que aconteça, a gente fazer um mutirão para que a gente possa contribuir com o poder executivo local, para que a gente não perca não só o recurso para a elaboração do plano de habitação, mas que a gente possa urgentemente propor uma minuta para a elaboração desse projeto de lei. Vejam só, nós temos apenas 3 sessões para entrar no recesso. 3 sessões. Então, emergencialmente, que o município tem uma minuta já, tem uma proposta para trazer para o Legislativo. Se não tem, como é que a gente pode trabalhar ainda essa semana, em caráter de urgência, para aprovar a lei que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, embora tenha sido previsto no plano diretor, mas é importante uma lei que regulamente, assim como o Conselho Gestor que vai gerir esse fundo, porque isso é uma regra estabelecida pelo governo federal. Para que o município tenha direito à habitação popular, é preciso que crie um fundo. Tudo bem, vereador. Além do mais, o vereador Bizarro vai precisar se ausentar para resolver questões pessoais. E também o conselho gestor desse fundo. Então a gente tem um mutirão que elabora uma minuta, não é uma minuta muito grande, é uma lei de mais ou menos 8 a 10 artigos, que a gente possa elaborar no conjunto. Primeiro perguntar, imediatamente quando terminar a sessão, ao Executivo se existe já uma proposta. Se tem, mandar imediatamente para que a gente analise e aprove em caráter de urgência, se for o caso, em sessões extraordinárias. Eu até proponho que a gente passe uma semana trabalhando em torno disso. Se não, um conjunto de vereadores para a gente propor uma minuta e a gente aprovar aqui dentro já. E aí, com essa lei aprovada, com essas 2 leis aprovadas, a gente fazer um apelo à Caixa Econômica para que seja prorrogado o prazo para a elaboração do plano de habitação. Porque a gente só pode pedir a prorrogação do prazo se tiver essas leis. Porque não adianta pedir prorrogação do prazo se não tiver a lei. Então, são essas 2 questões, essas 2 leis que eu quero propor como forma de contribuir nesse processo. No terceiro ponto, senhor presidente, senhor secretário e meus colegas vereadores. Há 15 dias, há mais de 15 dias não, um mês, pouco mais de um mês,
O Conselho da cidade se reuniu nas dependências da Secretaria de Planejamento para tratar de uma emenda no plano diretor. Há mais de um mês, nós nos reunimos na Secretaria de Planejamento, uma reunião do Concidades, cuja pauta era uma emenda ao plano diretor para flexibilizar os parâmetros naquele plano, para tentar contribuir na captação de novos empreendimentos à margem da BR-232. Na discussão daquela reunião, ficou proposto de que a Secretaria de Planejamento, o secretário Alexandre Paes, ia mandar um emissário para conversar com alguns vereadores, em especial a minha pessoa, por trabalhar nessa área, para que a gente trabalhasse essa emenda, que seria um artigo. E aí passou-se um mês, e a semana passada a gente foi surpreendido com a convocação do Concidade, já para a votação desse artigo, sem a discussão. Inclusive eu encontrei aqui o servidor da SEDEMA, e nós questionamos. Houve a reunião, na quarta-feira à tarde, se eu não me engano, com a presença dos vereadores aqui, professor Joaquim, o vereador Marcelo Bruno, foi isso? E o vereador Romero, os 3 vereadores foram, que são os titulares dos Concidades. Essa votação foi adiada, essa discussão foi adiada para amanhã, pela manhã, não é isso? Uma reunião do Concidade. Eu quero também, juntamente com essa questão do plano de habitação, fazer um apelo. Do mesmo jeito que eu quero contribuir, porque lá naquela reunião do Concidades, eu fui bastante claro, e aí o vereador Romero e o vereador Joaquim são testemunhas disso, do meu espírito de contribuição naquela reunião. Que eu disse, eu quero contribuir no sentido até da redação de um artigo. Porque eu não sou contra a emenda ao plano diretor, não sou contra. Eu acho que nós precisamos sim flexibilizar o plano diretor, porque, embora nós não tenhamos apoio suficiente político das autoridades estabelecidas no meio político pernambucano, embora nós não tenhamos o suficiente, porque Moreno está à margem desse desenvolvimento, é necessário um esforço conjunto, seja lá quem for, que faça parte do mundo político de Moreno. Eu disse isso na reunião. Então, eu não sou contra emenda ao plano diretor. Eu sou contra apenas de emenda tempestiva, de feita de última hora, como uma coisa de retalhos. Eu quero contribuir nessa emenda para que seja uma emenda sustentável, para que seja fortalecida uma emenda que logo depois de 2, 3 meses a gente queira emendar de novo, para que o plano diretor tenha uma cara mais consistente. Então eu queria pedir o bom senso, que amanhã inclusive vai ser uma data infeliz, embora eu seja suplente, mas gostaria muito de participar dessa reunião. Eu possivelmente não vou poder participar dessa reunião, né? Como suplente eu não vou poder participar, mas não é só como suplente, minha agenda amanhã, pela manhã, é complicado para participar dessa reunião, mas no sentido, eu propus a reunião de um mês passado. A gente pode sentar e fazer um mutirão, sabe, vereador Marcelo? Vossa Excelência sabe do meu empenho quando a gente elaborou o plano diretor. Vossa Excelência contribuiu com aquele plano diretor. Nós hoje temos o reconhecimento que é necessário flexibilizar sim, para que a gente possa atrair mais empreendimentos, para que a gente não possa entrar num discurso, mas Moreno se fechou para empreendimentos. Agora, é importante que a gente estabeleça aqui um mecanismo de trabalho que seja consensualizado, que seja feito com mãos de todos, tanto do governista como de oposição. Embora nós tenhamos grandes críticas, mas a gente quer acertar, assim como essa história do plano de habitação. Eu acho que a gente, com um esforço, eu tenho uma pequena experiência profissional que quero contribuir. Então, eu quero aqui deixar registrado, senhor presidente, imediatamente que terminar essa sessão, primeiro, para a gente consultar se o município tem essa proposta de lei para o fundo e para o Conselho Gestor do Fundo de Habitação. E se já existe uma elaborada, uma emenda, para a gente ir para essa reunião amanhã, já de forma consensualizada. Essa emenda mesmo que a gente quer. A gente vai ampliar o limite da BR-232 para que a gente possa captar mais empresas. A gente não pode ficar num discurso falacioso
que Moreno é um município no meio da região metropolitana, essencialmente ambiental, é diferenciado pela questão ambiental, mas nós queremos também desenvolvimento. A gente quer sim empreendimento aqui dentro, para isso a gente precisa de flexibilizar alguns parâmetros. Então, essa contribuição, gostaria muito do bom senso dos colegas vereadores, que independentemente, todos me conhecem, sobretudo a bancada aqui dos vereadores, especialmente o vereador Marcelo Bruno, o vereador Romero, sabe do meu empenho para o município e sabe que eu quero contribuir, quero me juntar, dar as mãos do governo para que a gente possa passar por esse obstáculo no sentido de não ter mais subtraído recursos. Pelo contrário, para que a gente possa somar. Muito obrigado pela atenção.